Que as palavras do Santo Evangelho apaguem os nossos pecados. Amém. Amém. Nós vamos fazer a nossa reflexão, principalmente sobre esse título de Jesus, o título mais antigo, que os cristãos deram para ele, o título de bom pastor. E para a gente poder trazer a mensagem para a nossa vida, nós precisamos lembrar aqui algumas características do pastor e algumas características também da ovelha. Nós, constantemente na Bíblia, nós somos comparados como ovelhas. Inclusive, quando Jesus dá esse título de bom pastor, então ele está nos chamando de ovelhas. E é importante a gente meditar nessas características do pastor e das ovelhas para a gente entender também a nossa missão hoje. Porque nós, como cristãos, nós temos uma meta. A nossa meta é nos configurar a Cristo. Eu sigo a Cristo, eu vou ouvindo os seus ensinamentos, eu me torno discípulo, porque eu preciso me parecer com Cristo, eu preciso me configurar a Ele, eu preciso ter as mesmas atitudes de Cristo, os mesmos sentimentos de Cristo, os mesmos pensamentos de Cristo, então eu tenho que me configurar a Cristo por inteiro. Então nós temos esta meta, precisamos ter esta meta sempre em mente. Eu preciso me configurar a Cristo. Todos nós, como batizados, quem faz um caminho vocacional já sabe muito bem que a nossa meta é nos configurar a Cristo. O objetivo principal de todo o caminho formativo é a configuração a Cristo. E é claro, se Jesus, ele é o bom pastor, se nós vamos nos configurar a ele, nós também precisamos nos configurar como um bom pastor. Nós também precisamos buscar essas características em Jesus. Assim como Jesus é o Filho amado de Deus e nessa filiação ele tem um relacionamento íntimo com o Pai, eu preciso também ter esse relacionamento. Ou seja, todas as características de Jesus nós devemos procurar seguir. E é um grande desafio para nós. Então a gente precisa entender como que esse bom pastor age, como que o pastor cuida das ovelhas. Aí, claro, a gente entendendo como Jesus cuida de nós, nós vamos também entender a nossa missão de cuidar dos outros. E as ovelhas, a gente já aprendeu aqui outras vezes que a ovelha, ela é o animal mais teimoso que existe. O animal mais burro, ela é mais burra do que o burro, a ovelha. É interessante, né? Alguém até pode questionar, poxa, Deus compara a gente logo como ovelha, o animal mais teimoso, mais burro que existe, não tinha outro animal para comparar, né? Mas a gente tem na Bíblia aí constantemente essa comparação. Deus nos coloca como essas ovelhas. E de fato a ovelha, ela é teimosa e ela é burra no sentido dela não saber discernir as coisas. A ovelha não consegue discernir quando o lobo vem, o lobo está bem diante dela, ela não consegue diferenciar se é um lobo, se é a ovelha, ela não consegue. Ela não consegue discernir qual é a erva boa para comer e qual é a erva envenenada, ela não consegue discernir. Muitas ovelhas morrem porque elas comem ali o que elas veem pela frente, né? Ela não tem aquela capacidade de discernimento para saber, né? Nem pelo cheiro, ela não sabe, ela come o que vê pela frente. E muitas ovelhas morrem assim. As ovelhas, elas se perdem muito facilmente do redil, justamente porque ela não tem essa capacidade. Ela não tem a pessoa quando é tapada, né? Que ela fica olhando só para um lado, ela não tem aquela visão mais ampla. Então a ovelha muitas vezes ela vai se alimentando e ela vai saindo do redil sem ela perceber. A ovelha tem esse hábito de sair fora do redil, ela não percebe, ela vai se alimentando, ela vai com a cabeça baixa aqui, né, comendo o que ela vê pela frente, quando pensa que não, ela já está bem desgarrada do redil, às vezes ela cai até em abismos, ela vai, desce no abismo e não está nem aí, ela nem percebe que está descendo no abismo. Aí quando pensa que não, ela não consegue voltar. Ela vai descendo ladeira abaixo e aí ela não consegue voltar. Então é por isso que precisa do pastor, que também tem suas características. O pastor, primeiro que o pastor de ovelhas, ele é o que menos descansa. O pastor de ovelhas, ele não pode descansar. Um pastor relaxado, um pastor que descansa muito, ele perde muitas ovelhas. O pastor, ele não descansa.
O pastor, ele às vezes passa a noite vigiando, porque ele tem que vigiar, porque como a ovelha não sabe discernir, quando vem o lobo chega pertinho dela para devorar e ela não corre, porque ela não sabe discernir. Então o pastor é que tem que estar o tempo todo vigiando a ovelha. E por isso ele não descansa. Ele precisa estar o tempo todo vigiando. O pastor de ovelhas, ele tem o hábito, né? Pelo menos lá em Israel, que era muito comum isso, tem o hábito de andar com uma bolsa cheia de pedras e uma funda, que é quase que uma baladeira, né? Baladeira é diferente, você tem aquele arcozinho assim para poder arremessar a pedra. E tem a funda, que também tem as duas cordinhas, muitos já devem ter visto, e tem ali um localzinho para colocar a pedra, e aí ele, né, pega aquela funda, não sei se vocês já brincaram com isso, para acertar a cabeça de alguém, e aí roda, afunda e solta, né? E aquilo ali, o negócio é forte, que nem um tiro de revólver ali, porque é capaz até de matar. Lembra de Davi que matou o Golias, o gigante Golias, todo cheio de armadura, né? Só ficava ali a parte da fronte aqui descoberta, e ele acertou justamente na cabeça uma pedra com a funda, na cabeça do gigante Golias, e o gigante Golias tombou. Porque Davi era o pastor, Davi tinha essa arma, era uma arma do pastor, para poder proteger as ovelhas, para poder acertar os lobos quando queriam devorar as suas ovelhas. E o pastor, a gente já viu muitas vezes, ele tem um cajado que ele usa com muita constância, porque é muito necessário o cajado. Ele usa para puxar a ovelha, porque por isso tem aquele arcozinho assim, né? Ele usa para pegar pelo pescoço a ovelha, puxar quando ela está querendo se desviar com a cabeça baixa, e ele pega e puxa pelo pescoço para ela poder pelo menos virar a cabeça, e ela continua voltando para o redil. Ela nem sabe que está voltando de volta para o redil, mas ele tem que fazer isso, e ela vai de novo para o redil. Ou então, quando ele não consegue, a ovelha continua, ele dá-lhe uma cacetada na testa dela, que é para ela poder virar a cabeça para o outro lado e voltar para o redil. Usa constantemente o cajado. Precisa usar, porque senão as ovelhas vão se perder. Elas se afastando do redil, fica muito mais fácil. O lobo, ele não ataca as ovelhas quando elas estão agrupadas. Ele não ataca. Ele ataca as ovelhas, ele fica à espreita, esperando justamente esse momento em que a ovelha vai se afastando do redil. E é nesse momento que ele vai lá e ataca a ovelha. E o pastor precisa estar muito atento. E aí quando ele percebe que ela vai se alimentar de alguma erva envenenada, ele pega o cajado novamente, dá-lhe a cacetada na cabecinha dela, que é para ela saber que ali não pode. Assim é o pastor. Ele tem essas armas, ele é vigilante, precisa ter muita vigilância, precisa ter muita atenção para não perder as suas ovelhas. E é isso que Jesus faz conosco. Jesus, ele tem essa atenção conosco. Jesus, por isso que fala no Evangelho, Jesus diz que ele é capaz de dar a vida, porque o pastor, ele é capaz de enfrentar os lobos, ele é capaz de enfrentar até leões. Nós vemos relatos no Antigo Testamento, inclusive Davi, que foi um pastor de ovelhas. Davi, apesar de ser mirradinho, como diz lá no texto bíblico, mas Davi chegou a enfrentar leões para proteger as suas ovelhas. Ou seja, a ovelha vale a vida dele. O bom pastor é assim, a ovelha vale a vida dele, é capaz de enfrentar leões. Na verdade, a gente usa muito essa expressão com as mães, né? As mães, que é mãe mesmo de verdade, ela é capaz de virar uma leoa para proteger os seus filhos. A mãe, ela tem muito essa figura do bom pastor. Pelo menos precisa ter. Essa figura do bom pastor que está com todo esse cuidado, e ela enfrenta o que for. A ovelha vale a vida dela. Ela arrisca a própria vida para poder salvar as suas ovelhas. E assim deve ser cada um de nós. Nós precisamos pegar todas essas características do bom pastor, e aí tem uma característica que eu acho muito linda, que é justamente aquela expressada na imagem do bom pastor, ou pelo menos uma das imagens do bom pastor, tem várias imagens, mas uma em especial em que o pastor está com as ovelhas, aqui, com a ovelha no ombro.
Você já deve ter visto em algum lugar essa imagem. Está com a ovelha no ombro, o pastor carregando a ovelha com a pata quebrada, depois de ter resgatado ela que tinha se desviado do redil. Ele pega ela nos ombros para carregar, porque ela não consegue andar, ela está com a pata machucada. Mas o interessante é que nessa imagem do bom pastor, pelo menos na imagem original, o autor dessa imagem, quando ele criou esta imagem, ele tinha em mente o pastor que quebrou a pata da ovelha, porque isso é muito comum também. O pastor ele tem esse hábito de quebrar a pata da ovelha para que ela não saia se desgarrando, porque tem aquelas ovelhas que elas são mais apressadinhas, elas se desgarram muito fácil, muito rápido, né? E o pastor ele não consegue dar conta, e aí ele tem que, né, ir com um cajado, vai atrás, e ela é muito rápida, e quando pensa que não, já se desviou. Então o que ele faz? Para ela não morrer, para ela não ser devorada lá na frente pelo lobo, para ela não cair no abismo, ele quebra a pata da ovelha, de propósito. E aí depois ele enfaixa, claro, ele ajeita, coloca ali um pauzinho para poder tentar ajeitar a pata da ovelha, só que aí como já a pata está machucada, está quebrada, ela não consegue mais andar tão rápido. E aí ela vai andando com dificuldade, e o pastor, para poder acompanhar o redil, o pastor pega ela então de vez em quando no ombro, coloca para poder levar. Depois ele põe de novo no chão, até que ela vai recuperando a pata. Então é muito comum um pastor de ovelhas fazer isso, quebrar a pata da ovelha, justamente para ela não sofrer algo pior lá na frente. A gente pode até trazer para a nossa realidade, né? Muitas vezes Deus ele quebra a nossa pata, entre aspas, né? Deus ele permite certas coisas acontecerem conosco para não acontecer coisa pior lá na frente. Eu sempre me lembro, quando eu estou meditando sobre isso, eu me lembro numa visita lá no presídio, eu costumava sempre tirar umas brincadeiras lá com os detentos, né? E aí chegou de vez em quando chegava um, e aí a gente não pergunta por que ele está preso, a gente não pergunta qual foi o crime que ele cometeu, mas eles contam, alguns contam. E aí um estava lá pedindo para a gente entrar em contato com algum advogado, ver o espelho deles, que eles têm lá eles chamam de espelho, que é o processo que eles têm para ver como que está o andamento e tal. E aí ele diz, poxa, eu fui preso só porque eu roubei uma caixa de chocolate. E ele, indignado, né? Uma caixa de chocolate, é porque ele estava dentro do supermercado, do mercadinho, e quando a polícia chegou, ele estava com a caixa de chocolate. Não, ele ia roubar outras coisas, claro, né? Mas ele estava com a caixa de chocolate na mão. Aí na cabeça dele, poxa, eu fui preso porque eu estava roubando uma caixa de chocolate. E aí eu brinquei com ele, né? Eu disse, olha, graças a Deus tu está aqui preso hoje porque roubou uma caixa de chocolate. Porque depois tu ia roubar um carro, e aí nesse assalto do carro tu podia levar um tiro, tu podia matar alguém, podia acontecer coisa pior. Então agradece a Deus porque tu já está preso hoje aqui por causa de uma caixa de chocolate. Aí tu começa a refletir, né? Começa a pensar na tua vida para poder não fazer mais isso, porque pode acontecer coisa pior. De fato, Deus ele permite certas coisas que às vezes a gente, né, às vezes acontecem de maneiras bem inesperadas, permite para que não aconteça coisa pior, para nos preservar de muitas coisas. Então esse é o bom pastor, e ele está o tempo todo com essa atenção. Nós precisamos dessa atenção. Agora eu vou falar aqui para os pais. Nós precisamos muito dessa atenção, nós precisamos muito dessas características do bom pastor. Jesus diz aqui, quando ele faz essa comparação com o bom pastor, ele diz assim, ó, o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor, e nós precisamos ser bons pastores, pais, mães, ele dá a vida por suas ovelhas. E aí é interessante que no Evangelho ele faz aqui, ele coloca do lado do bom pastor o mercenário. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar e ele não está nem aí, ele abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Nós estamos vivendo hoje num tempo
em que muitas pessoas que eram para ser bons pastores estão sendo mercenários. Muitos pais que têm a responsabilidade com as ovelhas, que são os seus filhos, estão sendo mercenários. Vê o lobo se aproximar e não está nem aí, foge. Vê o perigo se aproximar e não está nem aí, foge. Não quer ser pastor, não quer se desgastar, ele quer viver a vida dele, ele não está nem aí para os seus filhos, infelizmente. Nós estamos vivendo numa realidade em que os pais, eles não sabem o que os seus filhos estão fazendo. Eles não sabem o que os seus filhos estão fazendo, como que os seus filhos estão vivendo, eles não sabem das amizades dos seus filhos, eles não sabem o que os seus filhos fazem com o celular na mão, eles não sabem o que os seus filhos postam, o que os seus filhos veem, eles não sabem. É incrível, eu acompanho pessoas aqui e que o pai questionando por que a filha está naquela situação e tal, e aí eu digo, olhe as redes sociais da sua filha. Primeiro eu pergunto, quantos anos tem seu filho? Tem tantos, é adolescente, tem tantos anos e tal. E aí eu digo, não era nem para ter rede social, porque nem permite lá no Facebook você fazer o seu cadastro com menos de 18 anos. Não era nem para ter rede social. E aí nós vemos os pais não têm o cuidado, são mercenários, são que nem esse mercenário do evangelho que foge. O lobo está se aproximando, os perigos estão aí e não estão nem aí. E aí as ovelhas se dispersam. Quantas ovelhas se dispersaram? Quantas ovelhas estão morrendo hoje? Quantas ovelhas estão sendo atacadas pelo lobo? Quantas ovelhas estão caindo em abismos porque os pais que eram para ser pastores, que era para ser esse pastor que tem essas armas para poder cuidar das suas ovelhas, que era para ter esse cuidado o tempo todo, essa vigilância o tempo todo, não tem, não são pastores. Jesus está dizendo aqui, o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Ele dá a vida, ele está atento, ele arrisca, ele está o tempo todo atento às suas ovelhas. O mercenário não. O mercenário que não é pastor, ele não é dono das ovelhas, ele vê o lobo chegar, ele não está nem aí. Ele foge, ele abandona as ovelhas se dispersam. Ele não está nem aí se a ovelha está comendo alguma erva envenenada, se a ovelha está se alimentando de porcaria ou não. Ele não está nem aí. E as ovelhas estão morrendo. Nossas ovelhas estão morrendo. Nossas ovelhas estão se perdendo. Nossos filhos estão se perdendo. E tem muito perigo, gente, tem muito perigo, vocês não têm noção de quantos perigos. E o perigo, gente, não é só as drogas, o seu filho ir lá, fumar o baseado, cheirar cocaína, afetar o corpo. O perigo não está só em ele ir para uma balada, uma festa e ali correr um risco de sofrer um ataque, ser assassinado. O perigo não está só aí, gente, o perigo está no seu psicológico, está no seu emocional. Muitos pais estão abortando os seus filhos espiritualmente, não abortaram fisicamente, mas abortaram espiritualmente, porque não cuidam da espiritualidade dos filhos, não cuidam da vida de oração dos seus filhos, abortaram espiritualmente, e muitos também abortaram afetivamente, porque quanto tempo faz, você pai que está aqui, quanto tempo faz que você não olha para o seu filho, não conversa com ele, que você não dá um abraço nele, você que acompanha de casa conosco, quanto tempo faz? Isso é cuidado de pastor. Abraçar, beijar, ter esse afeto, isso é cuidado de pastor. Muitos pais não abortam, até porque é crime o aborto. Muitos pais não abortam fisicamente os seus filhos, porque além de ser um pecado hediondo, é um crime. Não abortam fisicamente, mas estão abortando afetivamente. Estão abortando espiritualmente. Estão abortando espiritualmente. Cuida de tudo que é material, dá o tênis, dá a comida, a melhor comida, a escola, dá tudo ali do bom e do melhor. Mas, e a palavra de Deus? E os ensinamentos da igreja? E a vida de oração? Então muitos pais simplesmente estão sendo como esses mercenários. Mercenários que não estão nem aí com a ovelha. O lobo chegou, se aproxima, devora, vai devorando as suas ovelhas e o pai
abandona. O pastor, que não é pastor na verdade, né? Como diz aqui no Evangelho, é mercenário. Ele não está nem aí para as ovelhas. Então nós precisamos estar muito atentos a isso. É preciso dar a vida pelas ovelhas. Olha só, na primeira leitura a gente vê Pedro, um líder, o primeiro papa da nossa igreja, Pedro, arriscando a própria vida, sendo ameaçado de morte, mas ele se arriscando a própria vida para poder levar as pessoas à verdade, para poder ensinar o caminho, para poder apresentar Cristo para as pessoas. Essa é a nossa missão, gente. Se nós queremos ser cristãos de verdade, queremos nos configurar a Cristo, nós vamos precisar também ter essas características de Cristo. Nós vamos precisar ter essas características do bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas, que está atento. Lembra das características do pastor, que tem as suas armas para poder proteger as ovelhas, para não deixar ele fica atento o tempo todo, para ela não comer a erva envenenada. E aí, muitas vezes, o pasto das nossas ovelhas, o pasto dos nossos filhos, são lá nas redes sociais, é no celular. E ele vai, comendo o que tiver pela frente. Ele vai acessando o que tiver pela frente. E vai embora, e vai embora. Quando pensa que não, a gente vê até casos de jovens, de adolescentes jovens, que simplesmente chegam na escola, o pai nem imaginava. Eu assisti um filme, tive que assistir um filme, agora, recentemente, eu até aconselho você a assistir, precisamos falar sobre o Kelvin. É um filme que ele é baseado em um fato real, de uma criança que ele foi abortado afetivamente. A mãe era rica, era uma grande escritora, tinha muito dinheiro, o pai também tinha muito dinheiro, o filho tinha um quarto para ele, tinha tudo do bom e do melhor. Mas ele não tinha a atenção do pai, ele não tinha o cuidado do pai e da mãe. O pai era ausente, trabalhava muito, a mãe que ficava mais com ele, mas notoriamente ela dispersou o seu filho, porque inclusive chegava a falar para o filho quando era pequeno, antes de você a mamãe era feliz, porque a mãe tinha a sua vida e tudo, e aí agora ela tinha que se desgastar no cuidado com o filho. Então ele foi abortado afetivamente. Cuidaram de tudo que era material, foi abortado. O pai, que quando estava mais próximo, dava presentes para o filho, porque esse negócio de dar presente muitas vezes é só um meio, dá muito presente, mas é só um meio de tentar suprir o vazio do afeto que era para dar no lugar do presente. Que é muito mais importante, muito mais. Eu não tenho tempo para estar com a minha filha, dá um celular para ela de presente, para ela ficar lá e eu fico para cá e tenho que cuidar da minha vida. Eu não tenho tempo para dar atenção, para afeto, para ensinar a rezar, ensinar a palavra, meditar a palavra com os meus filhos. Então, daí, né, um presentinho para poder suprir isso. E a mãe fazia isso. E o pai, nessa ausência de atenção e de afeto, todas as vezes que chegava, que estava perto do filho, dava um presente. E quando ele era criança, deu um arco e flecha para a criança brincar. Daqueles de brinquedo, né? Quando o filho cresceu, inteirou a uma certa idade, já na adolescência, aí deu um arco e flecha de verdade. Lá nos Estados Unidos é permitido, armas e tudo, né? Então deu um arco e flecha de verdade. E o menino já era treinado, desde criança, né? Um arco e flecha. Treinado desde criança, e ele treinava no quintal da casa, que era grande, né? Um jardim grande, lá ele treinava. Final da história, é ruim, né? Você assistir um filme quando alguém já conta, mas aí é só para poder a gente entender a partilha. Final da história, o filho matou o professor na escola, entrou, se equipou todo, planejou tudo, pediu correntes, fez pedido pela internet para poder fechar a porta da escola, para ele poder fazer o massacre. Todas as flechas que ele levou, usou na sua aljava, matou colegas de escola, matou professores. E aí, depois, ainda foi e matou a irmã, que era ainda criança, e o próprio pai, com a flecha. Fatos reais. De um filho que foi abortado espiritualmente, que não foi cuidado, que não teve pastor para dar a vida, para cuidar dele. Teve mercenário que se dispersou.
Gente, isso é algo exagerado que a gente pensa assim, né? Isso nunca vai acontecer comigo. Claro, com certeza, nunca vai acontecer com nenhum, talvez com nenhum de nós aqui. Mas tem muitas coisas que podem acontecer por conta do nosso desleixo. Porque nós não seguimos a Cristo. E não seguimos a Cristo como bom pastor. Então esse é o grande apelo para nós hoje. Precisamos seguir a Cristo, precisamos nos configurar a Cristo como bom pastor. Os nossos filhos precisam de cuidados. Os nossos filhos precisam de atenção. Os nossos filhos, eles precisam ir para o céu. Nós precisamos preparar os nossos filhos para irem para o céu. Você pode preparar muito bem o seu filho para ele ser um bom médico, para ele ser um bom advogado, para ele ser, aí ter uma carreira profissional muito boa. Você prepare o seu filho, mas não esqueça que, em primeiro lugar, sua missão é preparar o seu filho para o céu. Em primeiro lugar, sua missão é preparar o seu filho para o céu. Pague a faculdade para ele, prepare ele para ele seguir uma boa carreira profissional, que inclusive nessa profissão ele pode ajudar muitas pessoas, ele pode evangelizar. Não esqueça que, em primeiro lugar, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, proteger os nossos filhos, que são ovelhas, muitas vezes ovelhas teimosas, ovelhas que se desgarram facilmente, precisam de atenção, eles não sabem. Até o adulto, né? Até os adultos que não foram cuidados também hoje estão aí, não sabem qual o alimento que ele pode, que ele não pode. Ele vai, o que vê pela frente é o católico Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Uma hora ele está rezando, uma hora ele está fazendo coisa que não presta. Vive nessa vida, né? Uma hora ele está meditando a palavra de Deus, está ouvindo, vem para a igreja. Uma hora ele está acessando um site pornográfico. Uma hora ele está fazendo uma besteira. E está assim. Então nós precisamos, gente, desse cuidado de Cristo, de bom pastor. Precisamos seguir a Cristo como bom pastor para cuidar dos nossos filhos, que muitas vezes eles não sabem. Eles não sabem, e a cabeça dos nossos filhos é diferente da nossa. A cabeça das nossas crianças é diferente da nossa. Então vamos fechar um pouco os nossos olhos. Eu quero aproveitar esse pequeno momento para rezar por tantos pais que já viram os seus filhos se desgarrarem. Já viram os seus filhos se perderem, as suas ovelhas serem atacadas pelo lobo. Quantos pais que hoje sofrem consequências porque foram mercenários, porque não foram pastores. Quantos pais que sofrem hoje consequências. E os seus filhos também sofrem essas consequências. Porque relaxaram, porque não se importaram e abandonaram. Porque em muitos momentos até viram o lobo se aproximar. Quem sabe foram até alertados, como muitos estão sendo alertados agora. Muitos que vão até estar ouvindo essa transmissão depois, estão sendo alertados agora, que o lobo está aí, o lobo está à espreita, o lobo se aproxima, o lobo fica esperando o descuido do pastor e o desvio da ovelha. E o pastor muitas vezes é alertado, mas ele não se importa. Ele age como um mercenário. Ele abandona a ovelha. E tem muitas ovelhas sendo devoradas pelos lobos. Nós muitas vezes fomos devorados. Nós muitas vezes nos desgarramos. Muitas vezes nós, como cristãos católicos, nós também fomos teimosos. Nós levamos em alguns momentos uma cajadada do pastor, continuamos nos desgarrando. Em alguns momentos o pastor nos puxou com o seu cajado e a gente volta um tempo para o redil, depois a gente vai embora de novo.
Em muitos momentos nos envenenamos, quase morremos. E o pastor vai com paciência, com cuidado, cuida de nós, traz a cura para nós. Em muitos momentos nós estávamos descendo no abismo e o pastor incansável, Jesus, esse pastor incansável, continua insistindo, e ele faz isso através dos seus filhos. Nós, como igreja católica, Jesus continua sendo esse bom pastor, dando a vida por nós, mas hoje ele faz isso através dos nossos papas, dos bispos, dos padres, dos nossos irmãos de comunidade. Ele continua dando a vida por nós, mas agora usando como instrumento as suas próprias ovelhas, que ele também cuida, porque enquanto nós estamos cuidando incansavelmente das ovelhas confiadas a nós, o bom pastor também incansavelmente continua cuidando de nós. Ele cuida do cuidador, continua cuidando de nós. E é impressionante, para nós finalizarmos a nossa reflexão, Jesus, o bom pastor, ele diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele conhece cada um de nós. Nós também, como ovelhas, o conhecemos. Às vezes se apaga da nossa memória muitas coisas, porque nós vamos nos desviando, mas o pastor vai sempre ao nosso encontro, por mais que estejamos longe, mas ele vai. E nós conhecemos, porque o pastor, ele nos chama novamente. Ele conhece cada uma pelo seu nome, diz o Evangelho. O pastor, ele é tão cuidadoso com as suas ovelhas, que ele conhece cada uma por seu nome. Eu me lembro da minha avó, que cuidava de um monte de galinha, bem umas 50 galinhas, pintos, galos. E eu me lembro da minha avó, que foi a mulher mais carinhosa que eu conheci na face da terra. E ela cuidando das galinhas, dando alimento, dando milho, ela chamava cada uma pelo nome. Ela dava nome para todas as galinhas, e ela chamava, falava com carinho. Eu me lembrei agora porque o Evangelho diz isso. O pastor conhece cada uma pelo nome. Ele tem um carinho especial por cada uma de suas ovelhas, cada uma. Essa é a característica desse bom pastor Jesus, e nós devemos também ter essa característica. E ele conhece as suas ovelhas e elas lhe conhecem. As ovelhas conhecem a sua voz. E quando elas escutam a voz do pastor, elas podem estar distantes. Elas lembram. Fica gravada na memória delas o som da voz do pastor. E quando o pastor eleva a voz para chamá-la novamente, ela se esperta. Assim também acontece com cada um de nós. Jesus hoje está elevando a sua voz. Jesus está nos chamando de volta. Jesus vai ao nosso encontro. Nós que muitas vezes nos desgarramos. Mas nós não podemos, e não conhecemos outra voz, senão a voz do pastor. Permitamos então que o Senhor nos resgate, que o Senhor nos traga de volta para o redil. Escuta.